Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender mais uma operação da nossa unidade lógico-aritmética e vai ser a operação de set on less than ou simplesmente SLT. O que o SLT faz? O SLT ele vai fazer uma verificação se A é menor do que B e ele vai setar quando A for menor do que B. Então, quando ele diz que ele vai setar, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente fala que alguma coisa é setar na eletrônica, é colocar o valor 1. Então, ele vai dizer que o valor é 1 se A for menor do que B. E vai dizer se o valor é 0 se o A for maior do que B. Tá certo? E para que a gente possa fazer essa verificação do set on less than, a gente precisa fazer uma operação simples de subtração. Então, toda vez que a gente subtrai alguma coisa na nossa unidade lógico-aritmética, toda vez que a gente subtrai um número, ou toda vez que a gente precisa saber se um número é maior do que o outro ou menor do que o outro, a gente faz uma subtração de um número por outro. Se o valor desse número for positivo, isso significa que A é maior do que B. E se esse valor for negativo, isso significa que A é menor do que B. Ou seja, o número B vai ser maior, a parte negativa dele é maior do que o A, ou seja, ele acaba ficando negativo. E se o A for maior, você vai reduzir uma quantidade menor do que ele acaba ficando positivo. E no set on less than, como a gente está aplicando ela na ULA, essa lógica na ULA, então a gente está trabalhando com binário. Então a gente vai ter que setar 1 ou 0. E para lembrar e deixar claro para vocês que a gente sempre vai ter que pegar um número aqui e outro número aqui, e a gente vai colocar em parênteses e vai sempre levar em consideração o sinal que vai estar aqui assim, sobre esses dois números para a gente fazer a operação. Lembre-se que a gente vai fazer uma operação com um número positivo ou negativo, menos um número positivo ou negativo. Então, para ficar mais claro e para a gente mostrar que como ficaria isso, eu peguei alguns exemplos aqui mais na base decimal para que a gente possa, antes de ir para o binário, se habituar como é que funciona e como faz a verificação se um número é menor do que o outro. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou ter mais 10 menos mais 8. Percebam que eu tenho o número 10 mais 8. Se eu não tivesse esses dois sinais aqui, é fácil porque eu tenho 10 menos 8 vai dar 2, não faz nenhuma interferência no nosso resultado. Percebam que 2, e a gente consertando para ficar melhor, mais 2 é um número positivo. Se esse número é positivo, a gente vai perguntar: A é menor do que B? Então, a nossa resposta seria não, porque deu positivo. Se você der positivo, você sabe que A é maior do que B. E se a gente for pensar no sinal do SLT, ele vai dar um sinal 0, porque ele é positivo. No segundo, a gente inverte. 8 menos 10. Percebam que 8 é menor do que 10. Então, a gente vai ter que dar uma resposta negativa aqui. Então, a gente segue o mesmo propósito, mais 8, menos mais 10. Percebam que agora a gente vai ter aqui, dois sinais. E como diz a matemática, quando a gente tiver mais com mais, acaba ficando mais. Se eu tiver menos com menos, fica mais. E se eu tiver menos com mais, sinais diferentes, você diminui. Então, mais 8 menos 10, na verdade esses dois sinais viram menos, né? Então, mais 8 menos 10 é igual a menos 2. Como esse valor aqui é negativo, A
é menor do que B e nosso SLT é igual a 1. Seguindo na mesma linha, percebam que aqui eu já tenho menos 4, menos 6. Menos com menos, esse sinal aqui se torna mais. Então, menos 4 mais 6 é igual a 2. Mais 2. Então, mais 2. O mais significa que é A maior do que B e o nosso SLT é igual a 0. Mais um exemplo, menos 6 com menos, menos 4. Então, novamente, menos com menos, esse sinal aqui se torna mais. Menos 6 mais 4, a gente vai ter um resultado de menos 2. Percebam que A é menor do que B. E o nosso SLT é igual a 1. Percebam que é fácil da gente verificar, mas a gente precisa entender bem esse mecanismo, que a gente vai precisar implementar ele em hardware, implementar ele na nossa unidade lógico-aritmética. Então percebam que 10 é maior do que 8, 8 é menor do que 10, menos 4 é maior do que menos 6 é menor do que menos 4. E a gente tem essa situação aqui onde eu tenho dois números iguais. Agora percebam que eu tenho o 4 positivo menos o 4 positivo. Esse valor aqui é igual a 0. Esse valor aqui, ele não é maior nem menor do que o outro. O A não é maior e o A não é menor. O A é simplesmente igual a B. Essa é a comparação real, pelo que a gente está vendo, do que é. Mas o SLT ele não serve para comparar a igualdade, ele só vai servir para verificar se esse número é menor do que esse. E como eles são iguais, ele vai considerar que aqui é positivo e ele vai dizer que o A é maior do que B. Ou pelo menos o A não é maior do que B. Então, o nosso SLT é igual a 0. Então, a pergunta que vocês têm que se fazer quando a gente tem um SLT é: A é menor que B? Então, o que o SLT está fazendo é: A é menor do que B. Se ele for menor, verdadeiro, ele vai dizer que isso daqui é verdade. Caso ele não seja menor, ele vai dizer que isso daqui é falso. Então, para agora que a gente já viu como a gente faz isso em decimal, vamos fazer alguns exemplos e mostrar como funciona, como isso é feito em binário. E agora, para exemplificar, então a gente vai pegar números binários com 5 bits. E para a gente relembrar, como a gente está falando de números binários positivos e números binários negativos, a gente vai ter que levar em consideração 4 bits quando eu tiver 5 bits para fazer a nossa contagem numérica e mais um bit, que é o nosso bit de sinal. Lembrando que o bit de sinal, quando ele for 0, é positivo e quando ele for 1, significa que o número é negativo. Percebam que eu tenho um paralelo entre A maior que B ser 0 e A menor do que B ser 1. Ou seja, o próprio SLT representa e me dá uma resposta sobre o bit de sinal. Se eu fizer uma verificação com dois números em binário A menos B, se ele der 0, o bit de sinal der 0, quer dizer que o número é positivo. Se o bit de sinal der 1, quer dizer que o número é negativo, porque é assim que é a representação do bit de sinal. Percebam que aqui também a gente tem essa mesma representação. Vai ser semelhante e é isso que o SLT vai fazer para a gente. Então, pegando o número de 5 bits, a gente vai ter um bit de sinal
que vai ser esse primeiro bit, e mais 4 bits que vai servir para a nossa contagem. Relembrando os vídeos lá do início, isso vai nos dar um limite que vai de mais a 15 a menos 16, ou melhor, vai de menos 16 a mais 15. É isso que esse é o nosso range que a gente consegue representar. Então a gente sempre vai ter que tomar cuidado para nunca fazer contas que extrapolem isso daqui, senão vai dar problema, vai dar algum overflow que a ULA e o nosso ciclo de instrução tem capacidade de identificar. Mas para a gente exemplificar aqui, inicialmente, teoricamente, a gente tem que sempre se preocupar se a gente está fazendo as contas que darão correto nesses exemplos. Então, dado isso, separei 2 números. Esse primeiro número é mais fácil da gente ver, que é esse número aqui, o 0. A gente corta aqui. Então, o 0 quer dizer que o número é positivo. E o 1000 quer dizer que é um número mais 8. Aqui o 0 significa que é positivo e o 10 significa que ele é o mais 10. Então, 8 menos 10, isso daqui vai dar que A é menor do que B. Então, a gente vai ter que ter um número negativo, e esse número negativo é dessa conta que a gente fez em decimal, vai ter que dar menos 2. Então, como é que a gente faz uma subtração quando eu tenho um número de cima menor do que um número embaixo? Então, a gente não consegue fazer isso pela subtração comum, a gente precisa usar o complemento a 2. E as regras de complemento a 2 a gente já está acostumado a fazer. Então, a gente repete o primeiro, vamos inverter o segundo número, e vamos somar mais 1 a essa unidade aqui, e vamos fazer a soma de A com B e com mais 1. Então, 0 mais 1 dá 0, vai 1. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 dá 1. 1 mais 0 dá 1. E 0 mais 1 dá 1. Pronto, invertemos, fizemos a nossa conta. Percebam que a gente teve esse resultado aqui, onde esse 1 aqui representa que esse número aqui é negativo. Ou seja, A é menor do que B. Se essa resposta foi 1, é negativo, sim. Então, nosso SLT é igual a 1. E como a gente descobre qual é esse número para a gente rever, a gente precisa simplesmente pegar esse número todo que a gente está aqui, vamos pegar aqui no canto mesmo, 1, 0. A gente inverte e soma mais 1 para achar o positivo. Então, dá 0, 0, 0, 0, 1. Somou mais 1, 0, 0, 0, 1, 0. Então, esse número aqui, negativo, com binário 0, 0, 0, 10, ele é o menos 2. Então, funciona até em binário a nossa lógica do SLT. E aqui também, percebam que a gente tem esse número aqui, que a gente vai inverter também, só para a gente achar qual é. Então, 1, 1, 1, 0, 0 a gente inverte. Soma mais 1, 10, 10. Então, chegamos à conclusão que esse daqui é o nosso menos 4. Menos porque ele é negativo aqui, o bit de sinal, e na conversão a gente achou o 0 certo. E vamos achar agora esse aqui de baixo. 1, 1, 0, 1, 0, inverte. Soma mais uma unidade, deu 10. 0, 0, 110. 110 é o nosso 6. Então, esse número aqui é o menos 6.
Então, a nossa operação que a gente está fazendo é verificar se um número menos 4 é menor que um número menos 6. E essa resposta é que sim, que menos 4 é menor do que menos 6. E essa desculpa que a gente vai fazer aqui, menos 4 é maior do que menos 6. Menos 4 está mais próximo de zero. Então, essa resposta vai ter que dar SLT igual a zero, ou seja, que o A é maior do que B, então esse bit de sinal vai ter que ser positivo e esse valor que a gente vai ter aqui é positivo. Então vamos fazer a operação, simplesmente executar os passos do nosso complemento A2, a gente mantém o A, inverte o B, soma mais um, esse é meu A, esse agora é meu B, então a gente soma 0 mais 1 dá 0, vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 10. 1 mais 1 mais 0 dá 10. 1 mais 1 mais 0 dá 10. Percebam que vai mais 1 aqui e vem 1 aqui. Mas a gente tem um número de 5 bits. O que a gente precisa fazer? 1, 2, 3, 4, 5, passou de 5, a gente elimina esse número aqui. Ele vai para o nosso tratamento de overflow. Mas como a gente está dentro da nossa capacidade de fazer conta, ele vai permitir que esse número siga. Então, o resultado foi 0, 0, 0, 1, 0. Ou seja, menos 4 menos menos 6 vai me dar uma resposta de mais 2. Mesmo que a gente não faça aqui, só olhe para cá, lógico, a gente olha aqui, é o 2. Mas a gente vai pegar esse 0 aqui, retorna ele aqui para cima. Percebam que esse 0, como é um bit de sinal, ele representa o positivo. 0, 0, 1, 0 é o 2 mais 2. Se a gente for perguntar A é menor do que B, se a gente só olhar essa resposta aqui, SLT é igual a 0, porque o número é positivo, ou seja, nesse caso, A não é maior do que B. Então é isso, pessoal. Continue estudando e a gente se vê numa próxima.